Bom dia, queridos alunos. Estamos iniciando aqui o ciclo 2 propriamente dito, né? Nesse ciclo nós vamos trabalhar alguns assuntos bem legais e um deles é cinema, né? Hoje a gente começa a conhecer um pouco a história do cinema no Brasil. A gente vai esquecer um pouco o cinema mundial, mas vamos falar um pouco do cinema aqui no Brasil. Suas características, os grandes estúdios que surgiram aqui no Brasil, né? Os estilos de filmes que surgiram aqui. Outra coisa também importante foi o que? A grande mudança que teve no Brasil nos anos 90, com o surgimento de um cinema novo, né? O cinema do Brasil era muito marginalizado. Nesse cinema brasileiro a gente tinha muita violência, muita palavras de baixo calão, sexo. Então era um cinema de pouca qualidade. A qualidade também técnica não era legal, o que a gente chama de mise-en-scène, né? O mise-en-scène, o tipo de escolha de câmera, de posicionamento que eles usavam, não era bem legal, não dava para o espectador um conforto. A gente assistindo hoje em dia, a gente nem nota esse trabalho de câmera, né? Eu vou dar um exemplo aqui simples. Veja um programa gravado no YouTube, onde você usa 2, 3 câmeras, e você vê as pessoas em ângulo diferente, e veja uma live. Como a live se torna chata, cansativa, com pouco tempo você já está cansado daquela mesma imagem parada ali naquele padrão. Então, é isso que a gente vai conhecer, inclusive vamos fazer um trabalho sobre isso também, com linguagem no cinema. Vamos conhecer essas posições de câmera, quais são os nomes, qual é o efeito que ela provoca, de cima para baixo, tudo tá desse tipo, tá bom? A gente vai começar a nossa viagem aqui falando também sobre, como eu falei aqui, a mudança que nós tivemos nos anos 90, né? Com a chegada de alguns filmes, o principal deles, que eu cito sempre, é Central do Brasil, que mudou totalmente essa cara do cinema brasileiro aí. Inclusive foi indicado ao Oscar e tudo. Então a gente começa essa nossa viagem com essa videoaula aqui, a videoaula 1, para conhecer um pouquinho da história de como foi o cinema no Brasil, tá bom? Com vocês, o cinema brasileiro. A ação, as perseguições, as correrias, as brigas, foram um dos aspectos mais importantes na formação de um período no qual o cinema brasileiro teve o seu melhor diálogo com o público. O período das chanchadas. Aliado ao dinamismo das brigas e correrias, a inocência dos romances açucarados, de uma pureza tão ingênua que nos dias de hoje chegam até a ser engraçados. Marina, quando vejo assim o horizonte distante... Por favor, não me venha falar da beleza da paisagem. Mas não é bem isso que eu ia falar, Marina. Eu queria dizer que, desde a primeira vez... Já sei. Desde que você me viu, nunca mais eu saí do seu pensamento. Ai, ai. É isso mesmo, Ricardo. Vocês homens pensam que nos comovem com qualquer frase feita, com esse romantismo barato. Vocês pensam que... Pensamos sim. Pensamos que vocês todas são tolinhas e vaidosas. E que estão prevenidas contra todos os homens porque acham que isso é ser inteligente. Mas comigo você está muito enganada, compreendeu, Marina? Que eu não preciso da paisagem para dizer o que sinto e nem tenho tempo para estar de namorinho. Marina, eu não sou de brincadeira, eu sou de casar. A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, só para a gente ter uma ideia, para citar um pouco como foi no mundo, né? O cinema tem início em dezembro de 1895, na cidade de Paris, e a película exibida foi Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, dos irmãos Lumière. Inicialmente o cinema era mudo, e somente na década de 1930 surge o cinema falado. O cinema, ele capturava o quê? Ele capturava apenas imagens aleatórias, não tinha um enredo, não tinha uma história, não tinha um filme com começo, meio e fim. Ele tinha apenas o quê? Pequenas imagens. Aquilo ali já era uma atração enorme para os espectadores da época, né? Ele só tinha pequenas imagens ali, e essas imagens eram de pessoas saindo da fábrica, pessoas andando na rua, um matadouro, eu lembro dessa imagem, um boi morrendo, né? Então era essas imagens aí que eles curtiam nessa época.
Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros no cinema do Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram gravações na Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascoal Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre, como vocês podem ver aí na imagem. Veja que é bem um pouco diferente, parece mais um armazém, assim, alguma coisa do tipo, né? Nada a ver com um cinema, ou até talvez um teatro, como está escrito aí. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade. Olha só que irônico, o Brasil sempre com essa ideia desde cedo, né? O Brasil, um ano depois que foi lançado o cinema no mundo, trouxeram logo o cinema para o Brasil. Mas esqueceram que não tinha eletricidade na maioria das cidades. Então isso ocasionou o quê? Um atraso na popularização desse cinema, né? Não tinha eletricidade, como é que ia usar? Então até hoje a gente tem um pouco dessas coisas, né? O Brasil lança uma coisa muito moderna aqui, da tecnologia, tudo, e a maioria das pessoas não tem internet, não tem nem sequer luz elétrica ainda. Mas vamos lá. Esse problema de eletricidade foi resolvido somente em 1907, com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números de sala cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. Século XX e a expansão do cinema no Brasil. No início, os filmes eram de caráter documental, como eu falei aqui, né? Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro, com duração de 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país, pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Era muito comum, nessa época, existir filmes que contavam histórias reais e não fictícias, né? Você viu aí uma questão do filme fictício que foi lançado, um dos primeiros, mas tinham histórias reais, ou então histórias também, eles primavam muito por mostrar histórias com violência. Você veja aí Os Estranguladores, O Crime dos Banhados. Então prendia muito o público essa questão de crime, né? Da criminalidade. Era já um veio do cinema brasileiro naquela época. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, ocorre uma crise do cinema brasileiro, o qual fora dominado por produções estadunidenses, chamada de Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. Então Hollywood ataca, chega no Brasil com todo o seu poderio, né, dos estúdios, dos efeitos, das cidades cenográficas enormes de lá, e acaba minguando um pouco o cinema brasileiro, que era um pouco até amador, né? Podemos dizer até amador. Ele é meio amador nesse ponto de vista. E chega Hollywood aqui, quando eu digo chega aqui, chegam os filmes, né? De Hollywood com aquele cenário, aqueles efeitos e tudo. Então acaba prejudicando um pouco o cinema brasileiro. Na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atinge grande expansão, com as publicações da revista de Cinema para Todos, Selecta e Cinearte, e ainda com as produções que se espalham por vários cantos do país, denominado os ciclos regionais. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico do Brasil, a Cinédia, o primeiro estúdio que nós tivemos aqui no Brasil. As produções mais importantes dessa época foram Limite, de 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 1933, de Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, Ganga Bruta, de 1933, de Humberto Mauro também. Então aí vocês estão vendo uma das cenas do filme de 1933, Ganga Bruta. Atlântida e suas chanchadas. Na década de 40 surge o gênero das chanchadas, filmes cômicos musicais de baixo orçamento. Esse estilo despontou justamente com a companhia de cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941 no Rio de Janeiro, por Moacir Fenelon e José Carlos Burle. Os principais atores da Atlântida foram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. As películas que merecem destaque são Moleque Tião, de 41, Tristezas Não Pagam Dívida, de 44 e Carnaval no Fogo, de 1949. Vocês estão vendo aí a cena de Moleque Tião, que teve como protagonista o célebre ator Grande Otelo, que é esse que está em pé aí de branco, né? Grande Otelo fez grandes filmes e despontou
também como um dos primeiros atores principais negros no Brasil. Quem assistiu o filme Macunaíma deve lembrar dele, que era o principal, Macunaíma, né? Era o principal ator. Aí surge a Vera Cruz, um outro estúdio, que foi criado em 49, baseado nos modos do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso no estúdio. A Vera Cruz representou um marco na industrialização da cinematografia nacional. Nessa época, tem destaque o filme Cangaceiro, de 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. E Mazzaropi, como vocês viram aí, se destaca como comédia, né? Como filme comédia. Ele trabalhou com vários filmes aí, interpretando aquele cara matuto, o Jeca Tatu, aquele cara da roça, inocente, puro. E vocês podem ver vários filmes dele aí, tanto no YouTube como no TVE. TVE também passa bastante filme de Mazzaropi. Além disso, em 1954, quando a Vera Cruz faliu, surge o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Note que em 1950 foi criada a primeira emissora de televisão no Brasil, a TV Tupi, e muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar na Tupi. Com isso surge outro problema, né, dos vários que surgiu para o cinema brasileiro, foi esse, o surgimento da televisão. E aí, com a TV, ninguém mais queria ir ao cinema, queria ficar em casa assistindo TV, e não tinha uma grande audiência nos cinemas brasileiros. Na década de 1950 já foram produzidos filmes considerados precursores do cinema novo, como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Do cinema novo destacam as produções do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Vamos conferir agora o trailer desse filme aí, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Porque esses rituais exigem realmente várias repetições, quer dizer, você passa por esse processo de desmistificação, lhe obriga a refazer os caminhos todos, as veredas do sertão. Você briga com a sua valentia, eu brigo na sua sombra. Luto com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, um filme de Glauber Rocha. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. Boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Meu nome é Antônio das Motas, pra espanto da covardia e desgraça da tua sorte. Agora vai ser o duelo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Melhor direção no Festival de Cannes de 1969. Você já pensou no que está me pedindo? Assim é a vida, doutor. Deus escrevendo certo, por linhas tortas. This punches you in the face, you see, and wakes you up. Após 40 anos, volta aos cinemas em cópia restaurada. It's fresh, it's new. Polêmico, impactante, bárbaro. Mais tarde, em fins da década de 60 e início dos 70, em plena ditadura no Brasil, surge o cinema marginal, denominado também de Oud Grood. Oud Grood era o quê? Era uma referência ao quê? Era um movimento de contra-censura e de contra-cultura também, e que fazia tipo uma analogia com underground. Mas eles chamavam aqui no Brasil de Oud Grood e ficou conhecido também como cinema Oud Grood. Era um cinema que tinha uma reflexão mais pensada, uma ideologia social maior, né? As maiores produtoras dessa vertente foram Boca do Lixo, em São Paulo, Bel Air Filme, no Rio de Janeiro. Essas produções estavam bastante alinhadas com o movimento da contracultura, ideologias revolucionárias e também com o tropicalismo, movimento musical que ocorria na mesma época. Tropicalismo, para vocês que podem estar esquecidos, foi um movimento que tentou apaziguar o quê? O tropicalismo ele trazia a cultura estrangeira para cá e assimilava essa cultura e colocava o jeitinho brasileiro de ser, né? Então tivemos grandes disputas na época de músicos brasileiros até que não aceitavam esse tipo de cultura estrangeira, né?
Então, a Jovem Guarda fazia as musiquinhas românticas, bonitinhas, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, fazia essas músicas legais aí, mas sem um fundo de protesto contra a ditadura. Já tinha as músicas de protesto com Chico Buarque, com Geraldo Vandré, como a eterna, para não dizer que não falei das flores, né? Mais conhecida como Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Então essas musiquinhas aí tinham um fundo de protesto, tinham um peso. A Jovem Guarda era chamada de, hoje em dia seria chamada de Nutella, porque a Jovem Guarda só falava de amor, de romance, de paixão e tudo, e não tinha um engajamento político maior. O tropicalismo chega para equilibrar isso aí. Ele nem era tanto estrangeiro e tanto assim ideológico, e também não era somente paz e amor, né? Então a ideia do cinema marginal também foi trabalhar um pouco esse tropicalismo aí. Essa vertente foi baseada no cinema experimental de caráter radical. Um filme de grande destaque foi Bandido da Luz Vermelha, de 68, dirigido por Rogério Scanzella. Como eu falei para vocês, Bandido da Luz Vermelha realmente existiu, esse bandido, no Brasil. Ele ficou conhecido porque ele arrombava casas, entrava nas casas e tinha sempre uma lanterna meio avermelhada. Era uma característica dele. Então acabou virando filme também, isso aí. Em 69 é criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que permanece até 1982. Fundada em pleno contexto da ditadura militar, o governo apoia a ideia, com a finalidade de usar o cinema como importante ferramenta do controle estatal. Nesse contexto, o Estado financia as produções cinematográficas, dando espaço para as produções nacionais. Na verdade, aquele que seria um boom no cinema brasileiro, novamente, sofre essa traição, né? O cinema lança a Embrafilme, mas com interesse estritamente político, com a finalidade de o quê? De usar o cinema como uma ferramenta para focar em opiniões, para massificar o povo no pensamento, na ideologia que o governo queria na época. No começo dos anos 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo realizam uma pornô chanchada, baseada nas comédias italianas e com forte teor erótico. Começava já aí um pouco do erotismo que ia perdurar no cinema brasileiro por muito tempo. Esse gênero teve enorme destaque na década, fazendo grande sucesso comercial no Brasil. Como exemplo, a película A Viúva Virgem, de 72, do cineasta Pedro Carlos Rovai. A pornochanchada sofreu um enorme declínio na década de 80, perdendo sua audiência para os filmes pornográficos hardcore, que ganhavam cada vez mais espaço no mundo e no Brasil também. Ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido um declínio no final da década de 70, filmes como Dona Flor e seus maridos, de 76, do cineasta Bruno Barreto, fizeram sucesso. Dona Flor teve mais de 10 milhões de espectadores. Além dele, filmes de comédia como A Turma dos Trapalhões atraíam milhões de pessoas. Crise no cinema brasileiro. Com a chegada do videocassete dos anos 80, a proliferação das locadoras marca essa década no país. Mais uma vez o cinema sofre com a chegada de alguma coisa nova da tecnologia, né? Então tivemos já duas quedas aí do cinema, com a chegada da televisão, e agora surge a chegada do videocassete. Mas, com o tempo, as pessoas foram se adequando ao videocassete e ao cinema também. Muita gente não abria mão daquele ar da sala, da tela grande, da pipoca e tudo, tá? Não abria mão disso aí. Nesse momento, o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica leva o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes, e os espectadores, da mesma forma, não tinham condições para assisti-los. Na década de 80, merece destaque O Homem que Virou Suco, de João Batista Andrade, Django, de 84, de Silvio Tendler, e Cabra Marcado para Morrer, de 84, de Eduardo Coutinho e Pichote. A Lei do Mais Fraco, de 80, de Hector Babenco. Com a chegada de Fernando Collor no poder, a crise se agrava. Além das privatizações, o novo presidente extingue o Ministério da Cultura e acaba com a Embrafilme, o Concine e a fundação do cinema brasileiro. Cinema de retomada. Assim foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganha força, com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada, depois de anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação, a Lei do Audiovisual.
A partir de 1955, o cinema brasileiro começa a sair da crise, com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 84, de Carla Camorati. O primeiro é realizado pela Lei do Audiovisual. Nessa década, merece destaque as produções O Quatrilho, de 95, de Fábio Barreto, e O Que é Isso, Companheiro, de 97, de Bruno Barreto, que inclusive nós assistimos o ano passado, né, em sala de aula. Há ainda Central do Brasil, de 98, dirigido por Walter Salles, que você pode conferir o trailer aqui. Central do Brasil. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. De Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro. De onde que você tirou dinheiro para comprar isso? Marília Pera. E apresentando Vinícius de Oliveira. Não rasga essa não. Uma criança querendo conhecer o pai. Central do Brasil. Uma história em busca de uma emoção esquecida. Me espera. Que eu também tô voltando pra casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Central do Brasil. Século XXI e a pós-retomada do cinema. No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para festivais e Oscar. Como exemplo, temos Cidade de Deus, 2002, Carandiru, de 2003, Tropa de Elite, 2007, Enquanto a Noite Não Chega, de 2009. Em 2015, a produção Que Horas Ela Volta, de Ana Maulé, também faz sucesso. Com a introdução de novas tecnologias, 3D, por exemplo, as produções e quantidade de salas de cinema no país crescem cada vez mais. Alguns pesquisadores da área denominam o período como a pós-retomada do cinema brasileiro, em que a indústria cinematográfica do Brasil se consolida.